Olá, lindamente, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso quarto vídeo, a nossa quarta aula do nono curso dos 27 perfis de personalidade. Sempre lembrando, estamos falando de um perfil de personalidade que tem a vaidade na base dos padrões de pensamento, de sentimento e de comportamento, mas nós não somos a personalidade. Isso é uma adaptação da nossa mente, a nossa infância, para a gente pertencer aos locais que a gente fazia parte e a gente passa a acreditar que é isso e fica reproduzindo um monte de padrão automático e escondendo a nossa verdade interna e por isso nos sentimos vazios, vazias, inseguros, inseguras, sem propósito, sem potência, desconectados da vida e de nós mesmos, ok? Então, antes da gente mergulhar e aprofundar nos temas de hoje, nos tópicos de hoje, eu peço a sua licença para que eu possa reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente reverencio toda a espiritualidade que nos acompanha, que nos auxilia, que nos ensina, que nos apoia. Humildemente reverencio o Senhor Superior. Humildemente reverencio meu Senhor Shri Ganapati, minha Senhora Mahalakshmi, minha Senhora Mahasarasvati, minha Senhora Maturga, minha Senhora Mahakali, minha Senhora Chandika. Humildemente reverencio meu Senhor Shraranamana, meu Senhor Shri Bhagavan, meu Senhor Shri Krishna Chaitanya. Humildemente reverencio meu Senhor Mahadeva. Minhas mais sérias e humildes reverências a todas as manifestações da divina consciência manifestadora de tudo o que é. E hoje, né, para que a gente não fique também tendo um olhar de que às vezes somos vítimas, porque não existem vítimas, na vida não existem vítimas. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, e quando a gente acha que a gente é a vítima, a gente entrou num buraco muito pior do que a gente imagina. Então, como nas últimas aulas, né, eu vim trazendo vários comportamentos que essa pessoa ela vai se esquecendo dela e vai dando a impressão quando a gente estiver assistindo assim, falando, nossa, que coitada essa pessoa, que vítima da vida, né? Agora, nessa aula, eu vou trazer para vocês exatamente, né, como que esses padrões de comportamento, eles também são, além de um autoesquecimento, além de uma forma de se machucar, uma forma inconsciente de manipular o parceiro e a parceira. O que é inconsciente, Ed? Inconsciente é o quê? É uma coisa que eu estou acostumado a fazer e eu nem percebo que aquilo tem essa intenção. Só que a partir desse vídeo, depois dele, não é mais inconsciente. Não dá mais para você falar é inconsciente isso, porque agora você já está tendo consciência com esse vídeo, ok? Então, não dá desculpinha depois. Claro que assim, esse vídeo não vai ser o suficiente para você interromper os padrões. Agora você vai enxergar. Então você não vai se punir, você não vai se culpar, você não vai ficar se martirizando e se machucando porque agora você enxerga. Você vai, a partir desse enxergar, começar a buscar mais conhecimento para você aprender a lidar com isso e aí interrompendo esse ciclo que te machuca e faz você manipular outras pessoas também, ok? Então vamos trazer a consciência de adultos aqui. Somos adultos. Vamos com muito amor, mas com muita consciência. Então, o que acontece, né? Essa vaidade, né, afetiva, então, de ser um parceiro, uma parceira ideal, bacana, é uma forma de usar isso como um poder sobre o outro. Então, todo esse magnetismo de ser essa pessoa que é gostoso de estar perto dela, é gostoso de namorar ou casar com uma pessoa assim, essa pessoa ela também está usando isso para influenciar esse parceiro, essa parceira emocionalmente a ser uma pessoa legal com ela. Então ela não está fazendo isso exatamente também porque ela é isso e ela quer ser essa pessoa incrível e bacana de graça. Não tem nada de graça, não existe almoço grátis. Ela quer influenciar o parceiro ou a parceira a tratar ela como alguém especial. E quando isso não acontece, aí, né, aí o negócio não fica muito legal, entendeu? Então, assim, entender que esse serviço, sabe, de estar sempre disponível para o parceiro ou para a parceira, sempre fazendo tudo para agradar ele ou ela, sabe, é uma estratégia de conquistar espaço na vida da outra pessoa, no sentido do que, se eu sou a pessoa que faz tudo o que ela quer, ela não vai nem querer mais ficar com os amigos dela, ela não vai nem querer mais ficar com a família dela, ela não vai nem querer mais ficar no trabalho, sabe, fazendo hora extra, ela vai querer ficar sempre aqui comigo. Porque já que eu faço tudo para ela, ela vai gostar disso, então ela vai me dar mais espaço na vida dela. E isso, entende, pode se tornar uma coisa negativa, quando a gente começa sem perceber tirar o nosso parceiro, a nossa parceira dessas conexões outras, sabe? Conexão com os amigos, conexão com família, conexão com outras pessoas, perder essa rede social de convívio, relacionamentos em que as pessoas começam a conviver somente elas duas e elas vão se desconectando de pessoas que são, é claro, pessoas que estão com bons padrões de comportamento, que elevam elas, né? Não pessoas que estão ali com padrões sabotadores, também é claro, mas que se afastam de relações boas, são relações que tendem a ir para momentos difíceis e tendem, inclusive, ao fracasso, a
terminar. Por quê? Porque quando a gente se desconecta da vida, se desconecta do mundo, a gente para de se reinventar. A gente para de se transformar. E aí a gente vai entrando naquela monotonia. Aquela monotonia da relação que vai acabando com a gente. Entendeu? Então a gente vai perdendo o tesão pela vida. Então é importante entender que esse serviço, esse servir o tempo todo, é uma forma de atrair cada vez mais a pessoa para você, para ela ficar só com você. Porque, tipo, você é a pessoa perfeita que faz tudo do jeito que ela quer, sabe? Aquela coisa que ela fala, nossa, ninguém faz tão bem quanto, né, meu marido ou minha esposa, ninguém faz tão bem. Por um lado isso é bom, por outro lado isso é ruim, entendeu? Porque, poxa, a pessoa não pode ficar dependente da gente. E essa ideia de que a pessoa estar sempre com a gente é amor, isso é uma coisa que é importante a gente às vezes refletir. Às vezes isso é dependência. Entendeu? Não é que nos relacionamentos não possam existir um certo grau de dependência, porque o relacionamento ele geralmente é um lugar onde as pessoas se encontram muitas vezes para cumprir esses espaços de dependência em uma relação que ela tem o objetivo de criar um vínculo entre duas pessoas. A questão é quando essa dependência ela se torna muito. Sabe aquela do tipo, eu preciso pagar uma conta, mas eu não consigo ir sem ela? Ou eu preciso ir no supermercado e eu não consigo ir sem ele? Como assim? Sabe? Tipo, como que pode? Entendeu? Eu não posso viajar sozinha porque eu não me sinto feliz. Como assim? Peraí, sabe? Tipo assim, eu não posso ir pra casa da minha família se ela não for. Eu não posso ir com meus amigos se ele não vai. Tipo assim, como assim, gente? Exatamente esse tipo de coisa a gente precisa estar muito atento, ok? E esse desejo, então, né? Tudo isso que está sendo feito, né? É exatamente a expressão de um desejo de ser visto como o melhor companheiro ou melhor companheira. Então vai estar sempre fazendo as coisas de um jeito para estar sempre sendo visto como o melhor companheiro ou companheira. Só que, de novo, né? Quando a gente está fazendo isso de forma exagerada, a gente começa a ir tirando o nosso parceiro, a nossa parceira do resto das relações. E isso sabota a relação, ok? Outro ponto. Essa manipulação, né, ela é muito sutil, sabe? Ela não é uma coisa assim que é evidente, até para a pessoa que está fazendo. A própria pessoa que está fazendo isso, ela não percebe que está manipulando. E a pessoa que está recebendo também não percebe que está sendo manipulada. Então a gente precisa ter muita atenção para perceber detalhes, sabe? Para a gente ver se às vezes a gente não está fazendo isso. Quando, por exemplo, a gente quer ser o troféu do nosso parceiro ou da nossa parceira. De novo, cuidando da nossa estética, cuidando da nossa postura, sabe? Cuidando de tudo para manter, tipo assim, o nosso corpo bonito, o nosso ser bonito, porque na verdade não é que a gente quer cuidar da gente, é porque a gente quer ser um troféu para o nosso parceiro, para nossa parceira, para manter a atenção dele na gente. Então isso é um sinal de uma sedução inconsciente. Eu estou cuidando de mim, não porque eu gosto de cuidar de mim, mas porque eu quero estar impecável para manter o meu relacionamento. Olha que diferente isso. Sabe aquelas pessoas que quando elas estão sozinhas, elas não cuidam delas e quando elas estão na relação, elas se cuidam muito? Porque tem pessoas que ao contrário, né? Ela se cuida muito antes da relação, quando ela entra na relação, ela se descuida. E tem pessoas que elas se cuidam muito na relação porque elas não querem perder a relação. E isso é uma coisa desafiadora. Claro que esse perfil de personalidade ele tem uma tendência a se cuidar, né, mesmo quando ele está fora da relação, porque ele já está no interesse de encontrar uma relação. Agora, se ele estiver no limbo, quando ele termina uma relação e ele está se sentindo meio vazio, ele não vai se cuidar porque ele está passando por aquele luto. Então, esse é um adendo também. Tem essa característica, é importante a gente às vezes perceber isso. É uma pessoa então que tem uma característica de estar se cuidando porque ela quer encontrar uma relação e vai se cuidar muito na relação porque quer ser um troféu para atrair a atenção do parceiro. Caso ela tenha saído de uma relação, esteja, sabe, desestruturada, porque ela esquece quem ela esquece o que ela gosta, ela não sabe quais são os prazeres dela, aí ela pode, se ela não está atrás de uma relação, se ela ainda está se recuperando dessa que ela perdeu, ela pode se descuidar. E aí quando ela começa a querer uma relação de novo, ela volta a se cuidar. Mas, de novo, ela não está se cuidando porque ela quer cuidar dela. Ela está se cuidando porque ela quer encontrar alguém para ser o troféu de alguém, para atrair a atenção dessa pessoa. É uma forma inconsciente, então, de manipular o parceiro e a parceira. E diga-se de passagem, né? Quem é parceiro ou parceira de uma pessoa assim, né? É um jeito agradável de ser manipulado, né? Porque, poxa, tô do lado de uma pessoa bonita que se cuida e tal. Só que assim, ser manipulado não é bom de nenhuma forma. Mesmo que seja, né? Pra estar do lado de uma pessoa que tá muito bonita. É importante a gente também ter isso muito claro, sabe? E fazer coisas demais também pro parceiro, sabe? Esperando um retorno emocional. Porque uma coisa é a gente fazer as coisas pelo outro porque a gente quer, porque a gente gosta. Outra coisa é a gente fazer aquilo, mas quando ele não faz algo pra gente, a gente se sente meio, sabe, não amado, não amada, meio esquecido, meio rejeitado, meio rejeitada. Aí tá tendo esse comportamento de manipulação. Se você faz as coisas pelo outro e quando ele não faz por você, você sente mal, é porque você está esquecendo de você. É porque você precisa pegar um pouco mais do seu tempo e fazer mais por você. E não ficar fazendo só pelo outro. Porque quando você começa a fazer por você e também você faz pela relação,
Quando a pessoa não faz por você, você consegue... Ok, por quê? Porque você já atendeu às suas necessidades, você já cuidou de você, você já tem os seus hobbies, você já tem os seus amigos, as suas amigas, o tempo para elas, você já tem o tempo para sua família, já tem o tempo para suas coisas pessoais, você já tem o tempo para você. Agora, quando você abre mão de você para fazer demais para o outro e o outro não faz por você, aí você se sente uma pessoa que está sendo usada. Só que, na verdade, você está se usando para atender o outro, para querer atrair o outro. Não é que a pessoa exatamente está te usando. Claro que, né, existem detalhes aí, cada caso é um caso, mas para esse perfil de personalidade é exatamente isso que é o padrão. Você se usa para atender o outro, para atrair a atenção dele, e quando ele não te atende, você se sente mal, mas é você que está se usando. Então, comece a usar mais do seu tempo para cuidar de você, e não para ficar fazendo isso esperando algo em troca do outro. E também, sabe, essa coisa assim de se sentir culpado ou culpada, ou se sentir ressentido ou ressentida quando, né, você não se sente valorizado na relação. Poxa, o que eu fiz? O que está faltando em mim? O que eu fiz de errado? Nossa, e aí entra a coisa que eu falei anteriormente. Caramba, eu faço tanto por você e você não faz nada por mim. Porque essa é a questão do ressentimento, né? E o culpado ou culpado é, poxa, o que está faltando? O que eu não fiz de certo? Poxa, sabe, se essa pessoa não está gostando de mim é porque eu estou ainda falhando. Vamos olhar para isso, entendeu? Tanto essa coisa do ressentimento quanto essa coisa da culpa, ela não é legal na relação, entendeu? E é importante que você leve isso para o seu parceiro e para sua parceira para conversar. Olha, não estou me sentindo valorizado e valorizada. E escutar essa pessoa para ver o que ela tem a te dizer também, porque aí vai te ajudar também a você perceber se você está nesse padrão ou não. Isso é uma coisa fundamental dentro de um relacionamento, a comunicação do que a gente não está gostando. Mas lembra, para você vai ser um desafio se você vencer essa personalidade, porque você quer ser perfeito ou perfeita. Você acha que a pessoa não vai gostar de você se você expressar o seu emocional, se você expressar quem você é. Mas se você expressar a sua dor, se você expressar que você não está se sentindo valorizado, valorizada, isso vai ser incrível e isso vai realmente fazer você criar uma ponte de conexão para resolver isso no seu relacionamento e você não precisar mais ficar manipulando a pessoa inconscientemente e agora, né, a partir de agora, conscientemente, e sim ter uma relação mais autêntica, mais verdadeira, onde realmente você é você cuida de você cuida da relação e os dois se sentem felizes nessa experiência. Uma última coisa, né, que eu quero trazer é exatamente, sabe, a característica, né, de quando a gente está vivendo essa manipulação da relação para atrair a atenção do outro, usar o sorriso como uma armadura. O que isso quer dizer? Eu não estou bem e estou sorrindo. Eu não estou legal e estou sorrindo. Eu estou fingindo que eu estou bem. Sabe? Só para não levar para a pessoa aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vivendo, a verdade que eu estou vivendo naquele momento. Aqui tem algo que está me desagradando, mas eu estou lá sorrindo, assim, ai, tá tudo bem, tá tudo legal. Não, não tá tudo legal. Traz a verdade. Você não precisa ser ignorante, você não precisa ser agressivo, agressiva, você não precisa ser, sabe, tipo assim, uma pessoa pessimista, mas traga a verdade do que está acontecendo. Traga a honestidade, traga a sinceridade, porque isso sim vai trazer para você um ancoramento nessa relação, de você poder ser você e de você não ficar, sabe, né, trazendo essa máscara, essa aparência de que você é uma pessoa forte, mas no fundo você está se sentindo inseguro ou insegura. Você não está confiante com a relação e com você na relação. Você não está confiante de se essa pessoa realmente gosta de você, se ela valoriza você. E essa imagem de segurança, ela é apenas uma máscara para tampar tudo isso, porque você acha que se você demonstrar insegurança, aí sim que a pessoa não vai gostar de você. Quando na verdade, se você demonstrar a sua insegurança, se ela for a verdade do que você está vivendo, você abre espaço para vocês entenderem o que pode ser trabalhado para que vocês possam realmente encontrar um equilíbrio na relação e que você não precise ficar manipulando a pessoa, fingindo que está tudo bem, para tentar atrair mais a atenção dela por ser o troféu que ela gosta. Percebe que são detalhes, são nuances, mas quando a gente olha para elas, a gente pode se libertar dessas coisas. E é exatamente isso que eu estou tentando trazer para vocês com esses conhecimentos. Então, se fez sentido para você, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, o seu comentário e que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque aqui nós estamos trazendo um conhecimento muito profundo sobre as personalidades que pode contribuir com você e com muitas pessoas. E se você compartilha agora no WhatsApp com aquela pessoa que você se importa ou naquele grupo que você participa, você ajuda esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas e essas pessoas que você vai enviar, elas vão indicar para outras e cada vez mais vira uma teia de apoio e de ajuda que a gente pode fazer. Então é gratuito, é de graça. Clica aí no se inscrever, clica no compartilhar, porque isso é muito importante aqui para o canal e para as pessoas que podem ser ajudadas por essa mensagem, ok? Então, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no nosso quinto vídeo. Tchau, tchau.